Oi, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, o programa Opinião. Estamos aqui com o Opinião ao vivo, né? Certo? Então tá. O Noriberg. Boa noite, meu amigo. Como vai bem? Muito bem. Um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Estamos aqui com o Victor Maisman, advogado tributarista. O Lorenberg, por favor, amigo. Professor, antes de mais nada, registrar nossa alegria. É sempre bom, mas muito bom mesmo tê-lo aqui no nosso bate-papo. Nós ganhamos porque aprendemos, vamos aprender hoje. O amigo telespectador, eu não tenho dúvida, já está aprendendo com a presença do senhor aqui. O artigo que o senhor se referia é exatamente a derrota de Mato Grosso. O artigo que o senhor escreveu no dia 12 de novembro desse ano, e que o senhor falava exatamente com a proposta da reforma tributária, só para aprofundar e vou provocar, e provocar sempre no bom sentido, professor, claro. A reforma tributária seja promulgada da forma a contrariar os interesses do desenvolvimento de Mato Grosso, não restará outra solução senão provocar o STF, para que declare inconstitucionalidade da regra que impede a concessão de incentivos fiscais. E aí a minha pergunta, para aprofundar um pouco mais a última frase que o senhor acabou de nos dar, de falar a respeito da resposta. Esse é o único caminho que resta a Mato Grosso, e a Mato Grosso do Sul também, é o único caminho que resta a esses dois estados, acrescido aí Goiás, a esses três estados, é o único caminho ir a Brasília e ao Supremo Tribunal Federal, ou na concepção do senhor, existem outros mecanismos, outros instrumentos que possa estar suavizando, entre aspas, essa perda do estado de Mato Grosso? Então, do ponto de vista estratégico, jurídico, o caminho sempre é o Supremo Tribunal Federal quando uma lei ela acaba violando a Constituição Federal. E aqui nós temos um detalhe importante, até para explicar do ponto de vista técnico a questão. É uma emenda constitucional. Aí vai perguntar, mas a emenda constitucional não está reformando a Constituição Federal, então não seria constitucional? Mas não. Nós temos chamadas cláusulas pétreas, são aquelas cláusulas constitucionais que não podem ser modificadas. E uma delas é exatamente essa que garante o chamado pacto federativo, ou seja, tem que manter a autonomia dos estados e dos municípios com relação à sua gestão financeira, e aí entra esses dispositivos que eu mencionei, que a Constituição Federal ela impõe ao poder público que crie programas de desenvolvimento para as regiões menos favorecidas. E aí entra o estado de Mato Grosso e os demais estados aí vizinhos aí que também, são beneficiados com relação a essa regra constitucional. Bom, essa é a estratégia jurídica. Agora, estratégia política, como eu já ouvi, houve uma pressão muito grande da aprovação agora da reforma tributária. Essa sistemática da manutenção dos incentivos fiscais, ela tem um prazo, ou seja, ela não vai terminar agora, o ano que vem. Existem prazos, aliás, prazo para vai ter um prazo de transição da reforma tributária, porque vai haver os tributos novos que vão ingressar, então tem que ter um período de transição com relação a essa questão, e também no tocante aos incentivos fiscais. Talvez, Lorenberg, possa eventualmente num futuro próximo, antes de ser extinta de fato os incentivos fiscais, haver talvez com novos deputados, novos senadores, um novo ambiente político, nada impede que seja alterada essa regra, ou seja, mantidos a possibilidade de incentivos fiscais. Pelo menos nos estados em desenvolvimento. Volto a dizer, nós não podemos chamar de guerra fiscal. Aqui nós temos que chamar de política de desenvolvimento econômico e social das regiões menos favorecidas. Guerra fiscal seria se fosse São Paulo com Rio de Janeiro, São Paulo com Rio Grande do Sul, São Paulo com Paraná. Aí eu poderia chamar de guerra fiscal. Agora, colocar
São Paulo com Mato Grosso, não, de forma alguma. Sem política de incentivo fiscal, não tem como desenvolver Mato Grosso. Ou se quer que Mato Grosso fique só refém do agronegócio, ok. Só que o agro por si só, basta verificar, ele não é suficiente para manter as desigualdades, ou extirpar as desigualdades sociais no próprio estado. Basta ver as diferenças de IDH entre os municípios do estado. Então essa que é a questão. Nesse bloco, eu preciso de um intervalo comercial, mas rapidinho eu gostaria que você fizesse um pequeno comentário. Depois a gente pode até esmiuçá-lo, né, no próximo bloco. O senhor falou aí que, temos o Pacto Federativo, cláusula pétrea, ponto. Mas esse conselhão que foi aí colocado nessa reforma, centralizando tudo lá, não é? Num grupo seleto, isso não acaba com o federalismo? Isso não acaba com esse pacto que a gente conhece, como faz constar lá na Constituição? Porque, assim, eu fico pensando quem que vai dar as cartas nesse conselhão. Pelo que eu vejo, eu não conheço muito desses, né, não sou tributarista. Pelo que eu vejo, o governo federal terá como persuadir, né, de uma forma mais forte, e os grandes estados também levariam a melhor. Mas eu queria que você desse uma avaliação aí de um minuto e meio, para a gente, neste bloco, abordar esse assunto. Perfeito. Nós temos um entendimento, e não é só um entendimento meu, mas também de outros juristas que analisaram essa questão, que o conselhão, que é exatamente isso que foi criado na reforma tributária, que é um conselho de municípios, estados e da União para poder tratar dessa repartição das receitas e também definir as estratégias com relação à própria questão de desenvolvimento. Porém, qual que é o risco disso daí? É que fique exatamente na mão da União, que é o mais forte, o ente federativo mais forte. E mais, os estados são representados politicamente, ou seja, no Poder Legislativo, pelo Senado Federal. E como que é distribuído o Senado Federal, né? Nós temos lá, são 3 senadores para cada estado, né? E isso daí, ao nosso ver, o que acontece? Pelo arranjo político, fica difícil o estado de Mato Grosso ter uma voz ativa com relação à questão. Uhum. Ou seja, ainda que tenhamos 3 senadores. Ainda que tenhamos 3. Então, aí é que vem, digamos, o grande detalhe. Assim, o nosso ver, na prática, embora esteja, digamos, assegurado, né, essa questão de ter 3 senadores para cada estado, mas na prática nós vemos que não é assim que as coisas funcionam. Ou seja, os estados que têm mais poderio econômico e desenvolvido, eles têm uma força maior do ponto de vista político. Ou seja, um prato cheio para São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, mas Mato Grosso aqui a gente, como diriam os antigos, como diria o saudoso professor William Gomes. Aí o Mato Grosso leva até encostar, né? Desse jeito que está sendo desenhado aí. Leva até encostar. Intervalo comercial. Ô, Boca, me fala aí, eu tenho que ir para aquele negócio do frame ou não? Tem que ir agora, porque afinal de contas, até o mês que vem, o começo do mês que vem, você tem aí, quando se for às compras, nego, você vai às compras, compra lá presente para a família inteira. E tem um motivo, um chamariz que eu chamo, um chamariz a mais para comprar, porque tem o festival, é o Natal Premiado da CDL. Acompanhe. Chegou a maior campanha de prêmios de Mato Grosso, Natal Premiado CDL, de 23 de novembro a 8 de janeiro. A cada R$50 gastos nas empresas participantes ganhem um cupom. Pagando nas maquininhas do Sicredi, as chances triplicam. E doando um leite em pó na compra, dobre todos os seus cupons. Cadastre suas notas e comprovantes de cartão no site natalpremiadomt.com.br e concorra a vales compras, motos, caminhões de prêmios e 4 carros HB20. Natal Premiado CDL. Olha só, estamos de volta com o programa Opinião na sua TV Pantanal. Boa noite a você que está chegando agora aí para acompanhar a gente.
Mandar um abraço aqui para Viviane, que está assistindo ao programa aqui no Jardim Itália, junto com o seu Oswaldo. O seu Oswaldo é o pai, né, lá da Viviane e de uma renca. Tem um cara de filho lá que eu não lembro o nome dele, mas tem um pessoal assistindo a gente lá. Também um abraço que estava aqui no grupo do programa Opinião, dizendo que está assistindo, né, porque tem muitas dúvidas sobre a reforma tributária. Aqui o Oscar Menezes. O Oscar, ele é contador aposentado, mesmo assim ele diz que tem algumas coisas que ele não entende muito, que não está entendendo muito disso, né? Mas que está acompanhando o programa, está ligadão aí. Obrigado, viu, o seu Oscar aí pela companhia. Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Tem algumas notícias aqui, rapaz, olha só. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MPMT, pediu ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, TJMT, em caráter de urgência, a intimação pessoal do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do MDB, para tomar conhecimento sobre as decisões sobre a intervenção na saúde da capital. O pedido é desta quinta-feira, dia 28, do Procurador-Geral de Justiça, o Deusdete Cruz Júnior. Segundo o Ministério Público, a decisão de homologação do termo de ajustamento de conduta do TAC foi proferida no dia 18 de dezembro, mas até o momento o prefeito não recebeu formalmente as informações do processo judicial eletrônico PJE. Para o Procurador-Geral de Justiça, a postura do prefeito indica resistência ao cumprimento da decisão. Detalhes aí, ó, no Gazeta, Deusdete tá bravo aí com o prefeito Emanuel. Publicação feita por Luluca Ribeiro Lorenberg, que é o sobrinho do ex-governador de Mato Grosso, Dante de Oliveira, lembrou os 40 anos da proposta para eleições diretas. O projeto foi idealizado por Dante, na época deputado federal, e garantiu que os brasileiros voltassem às urnas, aí sim, para que pudessem votar após a ditadura. Abre aspas. Hoje ele é lembrado nos livros de história como o defensor da democracia. A liberdade de escolha para votar nas eleições foi conquistada com muito esforço, fecha aspas, diz o post feito em rede social, acompanhado de vídeo. Tá aí, ó, tem até o vídeo lá para você dar uma acompanhada com mais detalhes na fala do Luluca. www.gazetadigital.com.br. Nada mais justo, né, Lorenberg? O Dante entrando, saindo, ele faz falta, né? Você olha nesse cenário político nosso, você não vê. No horizonte, assim, você não vê também, nem aqui, nem no horizonte, alguém que, não desmerecemos que temos aqui, não é? Mas o Dante era fora da curva. Paulo, você toca num assunto que é importante para todo o estado de Mato Grosso. Quem votou no Dante ou quem não votou no Dante, quem gostava do Dante ou quem gostava do Dante, não importa. É preciso sempre realçar as defesas dele, que são defesas importantes. Por exemplo, ele, ao estar no governo do estado, ele levava o estado de Mato Grosso para outros estados e para fora do país. Ele chamava de vender Mato Grosso, vender sempre no bom sentido. Essa é uma ação simplesmente extraordinária. Uma outra ação que eu particularmente gosto muito e não esqueço jamais, porque é raro você encontrar no agente político esta característica. O Dante, em todo lugar que chegava, ele cumprimentava todo mundo. E começava não pela autoridade, começava exatamente por alguém que não tinha cargo nenhum. Ele começava ali a cumprimentar. E ele tinha uma outra característica que raramente você encontra. Ele sabia ouvir.
Os políticos, na maioria das vezes, Paulo, e você sabe disso talvez até melhor do que eu, os políticos querem falar, falar, falar. Quanto mais importante é ouvir. E o Dante sabia fazer isso com tanta clareza. E um terceiro e último é essa questão do projeto. Embora o projeto tenha sido reprovado em 1984, nós nunca devemos esquecer que o projeto colocou o Mato Grosso e o próprio Dante de Oliveira num cenário mundial na defesa da volta de você votar para o candidato à presidência da República. Algo que deu errado, mas que deu certo, né? Foi a reprovação, a não aprovação da proposta dele, mas colocou o Estado e colocou ele mesmo como político na vitrine nacional. E até fora do país, hein? Eu sei disso. Até fora do país. Mato Grosso deve muito à figura de Dante de Oliveira. Um abraço, então, para toda a família aí, né? Aliás, eu tive oportunidade de entrevistar o Dante algumas vezes, e isso que o Lohrenberg falou é pura verdade, assim, ele era humilde. Eu nunca vi o Dante destratar um jornalista. Nunca vi. Hoje, se você para aqui, nego, tem uns estrelas aí, parece que estão em Hollywood aí. Tem uns caras que faltam assim, só colocar lá, escrever o nome na calçada da fama lá, porque... E o Dante era assim, simplão, chegava, conversava, não tinha, se ele não gostasse, porventura, de um jornalista, ele não atendia do mesmo jeito, sabe? Uma vez ele me atendeu aqui, ele tinha um escritório aqui nesse edifício que fica aqui na entrada do Terra Nova, na Avenida CPA, vira para o Terra Nova ali, do negócio azul ali, da vidraça azul, esqueci o nome, Tower, não sei, lá da Desenvolve MT, ali, da Defensoria Pública ali. Cara, de uma simplicidade, conversava e explicava e tratava bem, e era o cara. Tanto que hoje todo mundo, isso que o Lohrenberg falou também, outra coisa que o Lohrenberg falou que é verdade, assim, independente de gostar ou não. De gostar ou não, de espectro ideológico ou não, Dante era Dante, por isso que eu o reverencio, né? Acho que vai demorar um cadinho aí para a gente ter um estadista de verdade aqui, da envergadura de Dante Martins de Oliveira. Eu posso só complementar uma questão, deve. Só sobre essa questão, é que foi no governo Dante, que, como até o senhor falou, de vender Mato Grosso, que se criou o PRODEIC, que é o Programa de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. Aí, tá vendo? Então foi a partir dele que criou, e ele já tinha essa visão que necessariamente precisaria o Estado se desenvolver. Ou seja, não apenas na questão da questão agrícola, né, da agricultura, mas também a questão do comércio, da indústria, e aí nasceu então esse programa que foi exatamente no governo dele. Que é usado até hoje, né? E você acha que essa reforma ela dá uma facada na barriga, no estômago ou nas costas, sei lá, do PRODEIC? Dá, com certeza, porque vai extinguir. O PRODEIC é o principal programa de desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. É como eu mencionei, a reforma tributária ela prevê a extinção desses programas de desenvolvimento. E o que eu sempre digo, até brinco na minha casa, que assim, eu sento para tomar o café da manhã, arrumo a mesa para tomar o café da manhã. Então a gente pega lá o café, o leite, ou seja, os produtos industrializados que nós compramos no supermercado. E aí eu fico procurando para ver, não, mas onde que foi produzido isso? E me preocupa exatamente que a maioria dos produtos, a grande maioria, não são fabricados aqui no Estado. E quando é fabricado no Estado, há uma tendência nossa de querer dar o privilégio ao Estado, porque a gente sabe que o empresário está gerando emprego, está gerando riqueza para o próprio Estado, e aí ficaria vai nos tornar entristecer essa questão de não poder ver mais produtos matogrossenses industrializados na mesa do consumidor. Pois é, e que poderia ter, que a gente sempre, o Lohrenberg mesmo já fala aqui, a gente precisa discutir a agroindústria no Estado, e precisa dar essa atenção. A gente que eu falo, eles, né, o pessoal que está no poder, e nós, da comunicação, está sempre abordando isso. Aí me vem um tiro desse aí de canhão, acabar com nossa... Como é que vai industrializar o Estado, sendo que... Enfim, talvez achemos uma saída aí adiante para fomentar essa indústria, mas
difícil, sem competitividade, sem dar além do que a nossa logística ainda não é aquela, né? Tem rodovia vindo para cá, tem ferrovia, mas enfim, ainda estamos longe de ter aquele tapetão, aquela coisa maravilhosa que figuraria em viabilidade de escoamento, essas coisas assim, para que o Estado possa atrair, né, as indústrias. Eu penso assim, pelo menos, né? Mas vamos ver. Lorenberg. Professor, tem aqui um outro trecho de um outro artigo que o senhor escreveu, Um País de Impostos, que, aliás, foi publicado ontem, né, em dos sites. Entre aspas, antes mesmo da promulgação da reforma tributária, a maioria dos estados majoraram a alíquota do ICMS. A aludida majoração tem como fundamento o critério adotado pela própria reforma, que, por sua vez, adotou a regra de repasse financeiro para os estados, de acordo com a arrecadação obtida a partir de 2024. A reforma tributária também autorizou a instituição de novos impostos seletivos, os quais devem incidir sobre operações que causam danos à saúde e ao meio ambiente, fecham aspas. Eu tenho duas perguntinhas, professor, e vou fazer as duas juntas. A primeira pergunta é exatamente sobre essa majoração do ICM. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco rápido sobre isso. E a segunda questão é sobre a questão dos impostos em operações que agride a saúde e agride o meio ambiente. Esses impostos seletivos são oportunos, são necessários ou não são importantes? Então tá, vou responder em razão à primeira pergunta aí e depois a segunda na sequência. A questão da majoração do ICMS. A grande maioria, com exceção de 3, 4 estados, majoraram a alíquota do ICMS, a chamada alíquota modal, é a alíquota média. Exemplo, aqui no estado de Mato Grosso é 17%, em alguns outros estados é 18%, 19%, que é a alíquota média, né? O que acontece? Pela regra da reforma tributária, o repasse que vai ser efetivado para os estados depende, e aí vem, digamos assim, o tiro no pé. E por que eu escrevi esse artigo? Porque demonstrando que a reforma tributária, muito antes de ser promulgada, já estava resultando na majoração da carga tributária, no aumento da carga tributária. Por quê? Porque a regra prevista na reforma agora promulgada, ela prevê exatamente isso, que o repasse aos estados vai levar em consideração a arrecadação efetivada do exercício de 2024 a 2028. Ou seja, os estados, então, eles correram para aprovar o aumento da alíquota do ICMS para poder, então, vigorar e ter efeito a partir de 2024, para eles poderem ter um aumento de arrecadação. E aí defende o Poder Executivo e Legislativo dos estados que aumentaram, defende dizendo que, olha, nós precisamos fazer isso para não perder a arrecadação. Mas veja, mesmo antes, repito, da promulgação da reforma tributária, já houve o aumento. E isso impacta no quê, Lorenberg? Impacta o seguinte, na energia elétrica, comunicação. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu recentemente dizendo que a alíquota de ICMS para comunicação e energia elétrica tem que ser a modal, tem que ser a alíquota média adotada no Estado, não pode ser alta, tanto é que aqui no Estado de Mato Grosso era mais alta, né? Aí o Supremo decidiu e já quase terminando a votação, mas já tinha a maioria, o Estado aqui ele correu para já reduzir, né, a alíquota. Eu sempre digo que, digamos assim, se cantou, digamos, dou parabéns ao Poder Executivo de mandar o projeto para reduzir a alíquota do ICMS, só que mandou em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal, né, porque esse pleito já era feito já há muito tempo por parte dos contribuintes / consumidores. Então, o que acontece? Por essa regra, adotar, então, essa questão
de repasse, de acordo com a média da arrecadação, é que os estados vieram a majorar essa alíquota. Ainda bem que o estado de Mato Grosso teve uma discussão com relação a isso, mas nós vimos, através até da própria imprensa, que o governador ele recuou com relação a essa questão e de forma justa, porque aí nós teríamos, digamos assim, criticar a reforma tributária, mas já dando aumento, né, impondo aumento à sociedade, o que seria, na verdade, um contrassenso, né, e como de fato está sendo para os demais estados, né. Com relação ao seu segundo questionamento, novos impostos. Exatamente. Eu disse no início, o que foi propalado, que a reforma tributária ia simplificar e reduzir a carga tributária. Errado. Está se criando novos impostos. E quais são esses impostos? Chamados impostos seletivos ou impostos que já se chamou, já se deu um apelido chamado imposto do pecado. Por quê? Porque ele é utilizado, Lorenberg, com a seguinte finalidade, o que nós chamamos de finalidade extrafiscal. Ou seja, utiliza o imposto para diminuir o consumo de produtos que venham causar mal à saúde ou venham criar eventual dano ao meio ambiente. Então, se cria um outro tributo, ou seja, só que esse tributo, ele recai para o consumidor. Então, vamos dar um exemplo que eu mencionei, a questão do combustível. A maioria da fonte energética dos combustíveis são fósseis, que causam mal ao meio ambiente. Ou seja, aí é que vem a pergunta. Aliás, até acabei de ouvir na imprensa que agora vai voltar a tributação do diesel, ou seja, vai impactar aí para o consumidor, né? Vai ter um aumento para o consumidor. Aí vai se criar mais um novo imposto, vai repassar ao consumidor. Ou seja, se tivesse as fontes já, que viesse a suprir a demanda da sociedade através de outras fontes de energia, biodiesel e tal, aí tranquilamente eu não veria problema com relação a isso. Mas só que o nosso transporte hoje, ele depende dos combustíveis fósseis e isso vai ser repassado ao consumidor. Mesma coisa com relação à energia. Mas tem energia solar. Perfeito, só que a energia solar ele não suporta a demanda. A energia solar não consegue, hoje a tecnologia ela não consegue suprir toda essa demanda. Nós precisamos de outras fontes, a hidrelétrica e inclusive a termoelétrica. E termoelétrica hoje, ela é utilizado diesel. Então, tanto é que nós vemos essa questão dos aumentos da fatura de energia elétrica. Por que tem esse aumento? Porque aumenta o custo. E aí esse custo ele está inserido a questão dos tributos, encargos e tudo mais. Beleza, olha só, eu vou ter que ir mais um intervalo comercial, coisa bem rápida, de 1 minuto. A gente volta já com o último bloco aqui, entrevistando aqui nesta noite aqui o doutor Victor Mausman. E aí, rapaz, é Maisman ou Maisman? Maisman, advogado tributarista, Victor Maisman continua conosco, a gente volta já, bastante só. Estamos de volta e vamos correr aqui, estamos aqui com o Victor Maisman, advogado tributarista, conosco, que é o último bloco, vamos correr nas perguntas e nas respostas. Eu tenho a seguinte impressão, doutor Victor, que essas leis complementares que estão por vir deixarão ainda mais monstrenga essa peça que foi aprovada aí da reforma tributária, porque muita coisa que a gente nem sabe. Por exemplo, a própria alíquota, de quanto será? Por exemplo, a questão do imposto do pecado, como é que vai ser? Por exemplo, a cesta básica, enfim. Qual que é a sua avaliação sobre isso? O que ocorre é o seguinte, a reforma tributária em si, houve uma reforma na Constituição Federal. A Constituição Federal apenas ela fez os ajustes, que são ajustes estruturais
mas para regulamentar essa regra estrutural vai depender das leis complementares. O que é uma lei complementar? Ela é aprovada no Congresso Nacional, então vai passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal e precisa ter uma maioria absoluta, né? Metade mais um do quórum para ser aprovado. Porém, todas as questões vão precisar ter essa regulamentação. E aí é que vem a discussão. O senhor mencionou a questão da alíquota. E eu chamo a atenção, que foi até objeto até de um outro artigo que eu escrevi, que é com relação aos prestadores de serviço. O prestador de serviço hoje, ele paga os 5% de ISS. Há uma expectativa que eles querem fazer, na verdade, é diluir essa questão da arrecadação, pegar o total da arrecadação, como eu mencionei, 2024 a 2028, e daí fazer, então, a divisão de acordo com os contribuintes. Pelos cálculos que estão sendo efetivados, essa alíquota que vai ser desse tributo, que vai ser a junção do ISS com o ICMS, ela vai ser em torno de 27%, 26%, 27%. Um prestador de serviço, ele não paga ICMS, que é sobre a circulação de mercadoria, ele paga o ISS. Só que o que vai acontecer com ele? Ele vai deixar, na prática, em vez de pagar os 5%, ele vai pagar lá os seus 26%, 27%. Vai se permitir a possibilidade de compensação de insumos. Mas um prestador de serviço, um médico, um advogado, ele é o trabalho intelectual, ele não tem insumo, ou é muito pouco, é o papel, é muito pouco. Então, na verdade, vai ter um aumento, pela regra que está se esperando, um aumento muito grande para o prestador de serviço. Então, essas leis complementares vão precisar ser trabalhadas com muito cuidado para evitar que tenha essa questão aí manifestamente onerosa para parte da sociedade. Mas, gente do céu, ontem inclusive teve aqui um também advogado, só que ele veio na condição de representante do Conselho de Contabilidade. Você vai sair de 5%, você recolhe 5% hoje. Se pular para 25, 26, 27, é suicídio. Ah, Paulo, mas o relator do Senado diz que pode não ser tudo isso, vai para 17. 17 ainda seria mais de 3 vezes mais do que isso. Ou seja, o cara vai... O que vai acontecer com ele? Ele vai rodar a bolsinha daqui a pouco, só pode, porque... e se ele contrata, se ele tem empregado, ele vai demitir. E tem uns, o caso do dentista, por exemplo, ele tem produto que ele compra também, não é? Ele tem que... Como é que ele vai repassar isso? Como é que ele vai sobreviver? A minha preocupação maior é com relação a planos de saúde. Porque plano de saúde precisa, né, é aquele raciocínio, quer dizer, como é que eles conseguem a autorização para aumentar? Eles precisam de uma autorização da Agência Nacional de Saúde, que vai analisar os custos. Ora, se aumentou a carga tributária, aumentou o custo. Esse custo tem que ser repassado. Alguém vai pagar. Quem vai pagar é o beneficiário, é o consumidor final. É o consumidor. Você é consumidor também, fica rindo não, que você também vai entrar na chincha aí com essa reforma que vem pela frente aí. Mas, professor, provavelmente o nosso amigo telespectador, que está acompanhando atentamente as respostas que o senhor está trazendo para todos nós, deve estar fazendo a seguinte pergunta, aproveitando a deixa do primeiro bloco que o senhor falou, que a questão dos incentivos fiscais, os estados e o estado de Mato Grosso irá recorrer ao Supremo. Existe uma outra, com a experiência do senhor, com o conhecimento do senhor, existe também outros itens que provavelmente levarão o consumidor, um segmento da sociedade, ou o próprio estado e município, recorrer ao Supremo Tribunal Federal? Sim, sem dúvida alguma. Por quê? Porque, como eu mencionei, existem na Constituição Federal as chamadas cláusulas pétreas. E uma das cláusulas pétreas que digamos assim, assegura ao contribuinte é exatamente a questão do efeito confiscatório, ou seja, o tributo não pode ter um efeito confiscatório, é a cláusula pétrea.
Se a Constituição Federal, Lorenberg, ela dá, eu sempre dou esse exemplo, dá com uma mão o direito ao poder público de instituir tributo, com a outra mão ele põe limites. Essas limitações do poder de tributar não foram alteradas pela reforma tributária e sequer poderia alterar isso, ou seja, reduzir esse direito ao contribuinte. Então, eu vejo que a partir do momento que sair essas regulamentações, através dessas leis complementares, haverá uma demanda enorme do Judiciário. O Supremo Tribunal Federal vai ter que trabalhar e bastante com relação a essa questão. É isso aí. Ó, caminhando para o final aqui do programa Opinião, o tempo está voando aqui, rapaz. Eu queria uma opinião sua. Eu tenho a opinião sobre isso já, e não é das melhores, não. Sobre a tal do imposto sobre grandes fortunas, não é? Eu sou contra, acho que isso é acho um absurdo, não deu certo em grande parte dos países, além de ter um espectro muito de esquerda, muito, enfim, é uma opinião minha. Mas eu queria que o senhor desse um parecer, uma opinião sua, não é, obviamente, como tributarista, advogado tributarista, considerando esse texto da reforma tributária. Então, o imposto sobre grandes fortunas, ele está previsto já na Constituição Federal a possibilidade da sua criação. E até agora não foi criado. Ou seja, desde 1988, a atual Constituição Federal, se preveu essa possibilidade da criação. E até agora não foi criada. Por que não foi criada? Porque há uma discussão grande com relação aos efeitos que isso possa ter com relação aos investimentos aqui no próprio país. A gente sempre discute na parte tributária a chamada justiça fiscal. O que é justiça fiscal? É tributar os mais afortunados e deixar de tributar a população mais pobre, mais carente. Então, essa é a ideia de justiça fiscal. Porém, tem que se analisar os efeitos dessa questão, ou seja, como que vai ser criado esse imposto, qual que vai ser o efeito, para evitar efetivamente que tenha uma fuga de investimentos aqui do país. Então, isso que é muito importante, nós não podemos, digamos, criar uma regra que vá tributar muito e que essa tributação venha influenciar com relação ao próprio desenvolvimento e geração de emprego no país. Porque aí o cara avalia, né? Pô, peraí, não está sendo... Aí tem um país vizinho aí que possa oferecer aí uma política tributária mais amena, né? Sim. Aí acaba ocorrendo essa fuga de investimentos aí. Professor, a última. Professor, eu estava lendo em um texto de um contador, aliás, o contador que esteve aqui ontem, e ele chegou a afirmar, buscando o Instituto Brasileiro de Tributação, dizendo que nos últimos 25 anos, 300 mil leis referente à matéria. E aí a minha pergunta, o senhor acha ou considera de que essas 300 mil leis referente à matéria provocou a insegurança jurídica ou não provocou ou não provoca insegurança nenhuma? Então, Norberg, existe um professor de direito tributário muito famoso lá do Rio Grande do Sul, que se chama Alfredo Augusto Becker. E o Alfredo Augusto Becker escreveu um livro que foi intitulado de Manicômio Tributário, onde ele retrata exatamente isso daí, que é a questão de tantas normas que existem. Eu vou passar uma experiência pessoal. Eu fiquei algum tempo na Secretaria de Fazenda, no Conselho de Contribuintes, que analisa os processos administrativos do Estado, e também fiquei alguns anos em Brasília no CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é da Receita Federal, que analisa os autos de infração. Para o senhor ter uma ideia, o conselho formado por 7, 8 conselheiros ou julgadores, cada um tem uma interpretação de uma forma com relação a um texto jurídico. Então, há uma necessidade de simplificar isso daí. Isso daí é um grande problema e traz realmente uma insegurança jurídica. É norma sobre norma, ou seja, isso gera realmente uma confusão.
A reforma tributária, ela promete simplificar isso, a unificar os tributos. Esse é o lado, para não dizer que eu só falei mal da reforma tributária. Esse é um ponto que eu entendo que é favorável, que é positivo. Eu queria continuar, mas a gente tem horário de rede para cumprir e eu tenho que ser pontual, porque o Dorival fica irritado quando vem aqui, briga com todo mundo, bate na mesa, bate com todo mundo. Eu agradeço demais aqui o Vitor Maisman, advogado tributarista, por ter atendido ao nosso convite, atendido a nossa expectativa, porque foi um banho de explicações aqui, de opiniões também. Obrigado. Feliz 2024 para o senhor, saudável, produtivo, abençoado, que tudo dê certo aí e estamos aqui a postos para bem informar. Eu agradeço, estou sempre, digamos aí, à disposição para tratar desses assuntos e outros assuntos que possam ser de interesse aí com relação à sociedade. Eu só digo o seguinte, é que nem a história do Napoleão, quando falou que quando chama advogado na mesa, tem que cortar a língua do advogado, senão ele consegue liberar todos. Né? Nós também é linguarudo aqui, Lorenberg, a gente conversa até amanhã aqui, mas temos que encerrar o programa. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. Com o último programa do ano amanhã. Do ano. Doutora Juliana Chiquito Palhares, delegada de polícia da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, Crimes Informáticos. Tem muita coisa importante com a doutora Juliana amanhã, aqui às 7h30 da noite. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.